Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de retornar aqui a esta casa de oração para mais um dia de louvor e adoração ao Senhor e também de aprendizado da sua palavra, né? Feliz em rever os irmãos, aqueles que estiveram ontem e tiveram a bondade, a paciência de voltar hoje para ouvir mais um pouquinho. Também, como já disse ontem, vou falar hoje outra vez, agradecer toda a equipe. Essa igreja tem uma equipe maravilhosa de pastores, obreiros, muito educados, prestativos, e que Deus abençoe a todos. Pastor Marcos, pastor Saulo, que eu não conheci pessoalmente ainda, mas creio que hoje eu vou conhecê-lo. Também o pastor William, pastor Eurípides, né? É uma alegria, pastor Márcio, enfim, todos os irmãos que ajudam o pastor Álvaro, que é o presidente deste campo. E especialmente, né, o pastor Álvaro, que é o nosso pastor também. Nós estamos ali no estado de São Paulo, mas ele é para nós uma referência em todo o Brasil, e é sempre uma alegria estar com ele, aprendendo. Só de estar ao lado dele a gente já aprende com seu jeito de ser. E quero também parabenizar os outros preletores que aqui estão na apostila, né? Pastor Danilo, pastor Raimundo, pastor Oséias, que é um amigo também, que já esteve aqui essa semana, e o pastor Germano, que eu conheci hoje pessoalmente. É uma alegria conhecê-lo e estar com ele. E convido os irmãos para nós irmos para a apostila. Estamos aí na página de número 9, falando sobre o tema que os irmãos escolheram, né? São João, capítulo 17, versículo 21 especialmente, que já foi lido, mas vou repetir a leitura. São João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o texto base que os irmãos escolheram para essa escola bíblica. E dizer aos irmãos que eu amo muito a escola bíblica. Desde que me lembro por gente, eu participo, né? Nasci nesta igreja, meu pai é pastor também. E desde muito pequeno, ou muito criança, né? Pequeno eu sou até hoje, não cresci. Mas muito criança, frequento lá o Belém. Primeira vez que eu entrei no Belém, tinha 12 anos de idade para participar de uma escola bíblica. Naquela época eu nem podia entrar, se não fosse obreiro mesmo, né? Tinha que apresentar a carteirinha, mas o meu pai conversou lá com o pastor e eles liberaram. Ele me colocou uma gravata que era maior que eu, e eu entrei. E de lá para cá, nunca deixei de participar das escolas bíblicas. Quando eu trabalhava secularmente também, aproveitava todos os momentos de férias, feriado, para estar lá aprendendo a palavra do Senhor. Então é uma alegria estar aqui com os irmãos. Aí na página de número 9, nós paramos ontem falando sobre a unidade, sobre a perspectiva eclesial. E eu disse aos irmãos que nós devemos entender que a unidade é uma resposta de Deus para a igreja. Não há nada que venhamos a fazer que vai gerar unidade sob o ponto de vista bíblico. Pode até gerar alguma comunhão, algum tipo de união entre as pessoas, mas não como o ideal bíblico nos orienta. A unidade sob o ponto de vista bíblico, ela é algo espiritual, é uma bênção espiritual que o Senhor concede à igreja. Por isso nós devemos buscá-la principalmente através da oração. Todas as ações nossas serão insuficientes se nós não orarmos pedindo ao Senhor esta bênção chamada unidade. E foi o que Jesus fez pelos seus discípulos. Orou pedindo ao Pai que eles estivessem em unidade, assim como Ele e o Pai viviam e vivem em unidade. Disse também aos irmãos que devemos viver a unidade a partir da ação dos dons ministeriais.
ou seja, uma igreja sadia, onde se percebe perfeitamente as ações dos ministérios ou dos dons ministeriais na igreja, ela viverá esta unidade, inclusive a unidade da fé, como escreve o apóstolo Paulo aos Efésios no capítulo de número 4. Irmãos, eu estou falando bem pausado, bem devagar, porque é uma escola. Então a gente precisa ir devagar, lendo também alguma coisa. Então eu quero que os irmãos tenham paciência aí comigo. E se porventura alguém estiver dormindo do seu lado, você dá um cutucão aí, acorda ele. Que é uma escola, a gente precisa ir num ritmo um pouquinho mais lento, né? E vamos ler agora então fatores opositores à unidade. Eu coloquei na apostila que o inimigo da igreja, coloquei entre parênteses, todos sabem quem é, o diabo, e a natureza humana caída lutam para que não haja unidade numa igreja ou num corpo ministerial. Sendo assim, os homens são incitados a terem algumas atitudes que se opõem à unidade. Ou seja, no âmbito da igreja, sempre haverá, de forma direta e às vezes indireta, uma ação maligna, porque nós vivemos ainda neste mundo. Não estamos livres da influência maligna. E sempre haverá então uma ação maligna para quebrar a unidade da igreja, a unidade de um grupo de obreiros, de um ministério como este. Mas também devemos entender que isso não é culpa só do diabo, mas também a natureza humana caída, que por sua vez é uma consequência também de uma ação maligna, luta para que não haja unidade. Então nós, diretamente, como pessoas, como seres humanos falíveis e cheios de defeitos e falhas, dependendo das nossas atitudes, nós também podemos quebrar, em algum momento, este sentimento, este espírito de unidade que deve existir na igreja. E como é que nós vamos quebrar isso? Nós vamos quebrar a partir de algumas atitudes que são opostas à unidade, que são inimigas, são antagônicas à unidade. Eu coloquei algumas aqui, às vezes elas até se confundem, e existem muitas outras também, mas quero destacar algumas com os irmãos. A primeira delas, que eu coloquei na apostila, vamos ler todos juntos para a gente despertar? 1, 2, 3. Ausência de humildade. Quem tem a apostila? Levante aí, só para eu ter uma ideia. Todos, né? Que bênção. Então vamos ler todos juntos, número 1, no 3. 1, 2, 3. Ausência de humildade. Coloquei aqui de forma negativa, ou seja, a ausência de uma qualidade, mas de forma positiva, a gente poderia dizer, no caso de ausência de humildade, orgulho, prepotência. Porque o oposto da humildade é o orgulho, é a prepotência, que se estiver com livre acesso em nosso meio, este sentimento chamado orgulho, prepotência, ou a ausência de humildade, tudo isso vai gerar então uma quebra, um rompimento de unidade no meio da igreja do Senhor Jesus. Precisamos entender então que é necessário que nós vivamos em humildade, que as nossas ações sejam ações pautadas neste princípio chamado humildade. O maior e melhor mestre de humildade foi Jesus, e é Jesus. Ele pôde dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Claro que poderemos pegar outras referências, líderes, pastores que já dormem no Senhor, alguns que ainda estão entre nós, que também são para nós referência de humildade. Homens que são tremendamente usados nas mãos do Senhor, que têm um nome de destaque em toda a nação e às vezes em todo o mundo, mas que possuem atitudes humildes. São homens desprovidos deste sentimento chamado orgulho, prepotência, e desprovidos que eu digo no sentido de que eles controlam isso, porque nenhum ser humano, grave bem isso que eu vou dizer aos irmãos, nenhum ser humano é totalmente desprovido do orgulho.
Nenhum ser humano é totalmente desprovido da prepotência. Isso é algo que nasce conosco. Nós temos essas coisas ruins em nós. Agora, o que acontece com o crente, o obreiro dirigido pelo Espírito Santo, é que ele não deixa essas coisas dominá-lo, mas ele é dominado pela ação do Espírito Santo. Quando ele percebe que há um sentimento de orgulho, de prepotência brotando e querendo dominar as suas ações, ele corre aos pés de Jesus e reconhece que ele não é nada, que nós não somos nada. Humildade, a raiz da palavra vem de pó, né? Nós somos pó, nós viemos da terra, nós não somos nada. O próprio Jesus falou certa vez aos seus discípulos, neste mesmo livro que está o texto que nós estamos estudando: sem mim nada podeis fazer. Então eu quero dizer aos irmãos, a todos nós que estamos aqui, se estamos aqui, se exercemos alguma função aqui no ministério, se somos obreiros na casa do Senhor, é por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Então levante a sua mão e a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Precisamos então, irmãos, ter essa atitude de humildade, porque a ausência de humildade, ela vai gerar então o rompimento da unidade na obra do Senhor. O que é que a palavra de Deus nos ensina? O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja em Filipos, no capítulo 2, vamos até ler este texto, abra sua Bíblia comigo, é um texto bem conhecido, mas eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler aí alguns versículos que tratam dessa questão da humildade. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas olha o 7. Mas, vamos ler todos juntos, irmãos? Está aí no telão. 1, 2, 3. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Agora olha o 8. Vamos ler o 8 também. 1, 2, 3. E achado... Agora olha que interessante que está escrito no 8. O que Jesus fez? Ele humilhou-se a si mesmo. O que a gente aprende aqui, irmãos? Paulo está dando um conselho: que haja em vós, que haja em mim, em nós, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E ele, no versículo 8, diz: ele humilhou-se a si mesmo. Porque há uma grande diferença em a gente se humilhar, ter atitudes humildes, para manter o princípio da unidade no reino de Deus, do que a pessoa ser humilhada. Eu aprendi uma vez, eu vou repassar aquilo que eu aprendi para os irmãos, que eu entendo que é correto. Certa vez um pastor muito sábio disse assim para nós: olha, se você for humilde, ou se vocês, obreiros, forem humildes, vocês não serão humilhados jamais. Eu fiquei pensando nessa frase, né? Por que desta frase? Aí eu fui entender. Isso é verdade, irmãos, porque quando a gente se sente muito humilhado, é porque a gente estava um pouquinho grande. Olha o que o texto diz: que Jesus humilhou-se a si mesmo. Quando a gente consegue essa graça, não é fácil. Falar aqui é fácil, mas praticar isso eu sei que não é fácil. Mas eu digo para os irmãos, também não é impossível. A maturidade cristã nos leva a esse sentimento, a essa atitude. E quando a gente consegue se humilhar diante de Deus, diante dos homens, no sentido de reconhecer que somos dependentes de Deus e também dependemos um dos outros para preservar a unidade no reino de Deus, pode vir alguém e tentar nos humilhar. Pode vir alguém e falar alguma coisa que vai trazer algum constrangimento. Mas se a gente já está numa condição de humilde, a gente não vai se sentir humilhado, porque a gente já está lá embaixo.
Agora a pessoa que se sente humilhada toda hora, dolorida, né? O pastor não pode falar nada, o dirigente não pode falar nada, ninguém pode falar nada, tudo ofende, tudo é problema para ele, tudo ele se sente humilhado, é porque ele está grande demais. Mas quando ele está lá embaixo, as coisas não lhe atingem mais como atingiriam em outra situação, porque ele já aprendeu com Jesus a se humilhar. E qualquer coisa que alguém venha falar a seu respeito, mesmo que naquele primeiro momento venha lhe ferir, ele consegue se controlar, porque ele sabe que ele está nas mãos de Deus. E é um Deus que tudo vê e tudo pode. E a Ele toda a honra, toda a glória e a adoração. Então, irmãos, a ausência de humildade, ela quebra esse princípio da unidade. Agora, é interessante que quando há ausência de humildade, significa que há presença de prepotência, de orgulho, de soberba. E o que a Bíblia diz, Salomão, no capítulo 16 de Provérbios, o que ele diz sobre a questão da soberba? Ele diz que a soberba, o orgulho, precede o que, irmãos? Vamos ler esse texto? Acho que é capítulo 16. Vamos ler todos juntos. Precede a queda, mas vamos ler. É um texto bem conhecido e é bom que a gente leia. É uma escola, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 16, verso 18. Provérbios 16, colocar no telão, aí todos nós vamos acompanhar juntos e ler juntos, bem forte. Porque a leitura é pedagógica, nos ensina. Quando a gente lê em voz alta, a gente está ouvindo, e quando a gente ouve, a gente aprende mais. E aqui melhor ainda, que a gente vai ouvir e ver. Né? Olha o que diz aí, 1, 2, 3. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então quando, e falo isso com muito respeito e até dor no coração, porque todos nós estamos no mesmo caminho, e se não vigiarmos, podemos incorrer no mesmo erro. Mas quando alguém cai, falando aqui no âmbito ministerial, da igreja, estamos falando para obreiros, né? Então tem que ser na nossa seara. Quando alguém cai, de repente quando alguém tem um fracasso, uma queda, não vou dizer que sempre, mas via de regra, é porque essa pessoa entrou pelo caminho do orgulho. Se esquece que um dia chegou num templo como esse e não tinha nada, não tinha salvação, mas Jesus salvou não pelos nossos méritos, mas pela graça dele. Além de Jesus salvar, ele começou a batizar com o Espírito Santo, dar dons espirituais. Aí a pessoa lá fora no mundo não conseguia nem fazer um discurso para a esposa. Aí aqui na igreja Jesus vai abençoando, de repente está cantando, está pregando, está liderando, está dirigindo o trabalho, e uma bênção, e o Senhor vai exaltando o nome dessa pessoa. Porque Deus faz isso, nós temos um Deus que honra aqueles que lhe temem, aqueles que lhe servem. Quantos creem neste Deus, levante as mãos e digam amém. E Deus vai honrando, vai abençoando, vai elevando essa pessoa. Mas irmãos, de vez em quando, ou para não dizer de vez em sempre, a gente tem que chegar em casa, sozinho no quarto, depois de um trabalho, depois de um culto, depois de uma mensagem, depois de um hino, que Deus abençoou, chegar em casa e tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E entender que o dia que Jesus tirar a mão, nós não somos nada. Irmãos, eu vou repetir essa frase porque ela é muito séria. O dia que Jesus retirar a mão do meu ministério e do seu, nós não somos nada. Aleluia. Se alguma coisa acontece, não é porque você é bonzinho, nem eu, é porque a graça dele nos alcançou. Aleluia. A graça dele é que nos alcançou. Eu disse aos irmãos, quando eu tinha 12 anos de idade, eu entrei no Belém a primeira vez, lá na nossa sede em São Paulo. E eu ficava olhando aqueles pastores, pastor Germano, pregando, que sacudiam Belém. E eu ficava olhando aquele púlpito, aquela coisa linda. E eu pensava comigo, eu nasci na igreja, irmãos, desde muito cedo, 6 anos tocando na banda, 12 anos comecei a dar aula na escola dominical.
E é natural que a gente vai ter alguns desejos, né? Ministeriais. Eu ficava pensando, meu Deus, é impossível um dia eu estar nesse púlpito. Eu tinha medo de chegar até perto do púlpito. Aí, pela bondade de Deus, já algumas vezes o pastor Zé Wellington me deu a oportunidade para ministrar lá em alguns trabalhos, escolas bíblicas. E a primeira vez que eu fui lá ministrar, eu ainda contei esse testemunho. E eu estou contando isso aqui, irmãos, com muito temor no coração, para dizer aos irmãos que eu preciso me policiar. Porque quem faz isso, irmãos, é Jesus. Quem te colocou aqui foi Jesus. Amém? Você pode dizer aí pelo menos para dois, olha, foi Ele que te colocou aqui, foi Jesus. Nós não tínhamos nada. Não tínhamos nada. E mesmo que alguém tivesse alguma coisa sob o ponto de vista intelectual, financeiro, influência social, poder político, diante do poder de Deus não é nada. Mas Ele foi nos abençoando. Mas alguns, infelizmente, no meio do caminho, vão se esquecendo disso. Irmãos, hoje eu até comentei com os pastores que estavam comigo, o pastor William e o pastor Germano. Eu dirijo congregação, trabalho, hoje estou presidindo um campo, mas já vai para mais de 18 anos. Comecei cedo. E a gente tem algumas experiências, vou contar só uma para os irmãos. Claro, sem falar nomes, né? Respeitando o princípio da ética. Mas tem um pregador famoso aí no Brasil, todos vocês conhecem. E chegou a época do congresso de jovens, ano retrasado. Aí os jovens vieram, falaram comigo para trazer ele, levar ele na nossa igreja. E eu até achei interessante, que ele é um grande pregador mesmo. Prega muito bem. E eu mesmo fiz questão de ligar. Liguei, a assessoria dele atendeu. Mas aí a pessoa falou assim, olha, o pastor manda um e-mail para a gente, o seu e-mail, que nós vamos encaminhar para o pastor um questionário. Eu já comecei a estranhar, mas eu fiquei curioso, vamos ver esse questionário, né? Aí depois mandou o questionário, irmãos. Mais difícil do que entrar na PUC, eu brinquei hoje com o pastor lá. Tanta coisa que tinha que responder. Quantos membros tem a igreja? Qual é o aeroporto mais próximo da igreja? Quais as categorias de hotel na cidade? Quantos habitantes tem na cidade? Que tipo de evento é? E tal, e tal. Mas era muita coisa. Eu não estou exagerando, irmãos. Quem trabalha nessa área sabe que eu estou falando a verdade. Que infelizmente tem acontecido isso. Na metade do questionário, irmãos, meu coração já fechou. Aí eu chamei o líder de jovens e falei, pode parar, esquece. Não dá. Não dá. Você esqueceu quem era. Você esqueceu. Não precisa nada disso, irmãos. Não precisa de nada disso. O evangelho é simples. Por isso que eu amo estar perto de alguns líderes, como o vosso pastor, que são pessoas simples, que ainda estão no meio do povo, no meio das ovelhas, têm contato com o povo, tratam as pessoas com dignidade. Mas tem alguns aí que ficaram mais importantes do que Jesus. Só que a Bíblia não falha. Quem crê na palavra de Deus, levante a mão e dê um glória a Deus. A altivez, o orgulho, precede a queda. Isso gera temor no seu coração? Isso gera temor no nosso coração? E isso quebra o sentimento de unidade que precisa existir no meio da igreja. E para fechar esse tópico, nós encontramos Deus em muitos textos. Vou citar apenas um. Deus pegando pesado com gente orgulhosa. Vou repetir a frase. Deus pegando pesado com gente orgulhosa. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. O Espírito Santo orientou este homem de Deus a escrever. Tiago, capítulo 4. Vou ler só um versículo. Versículo 6, especialmente a parte final. Tiago, capítulo 4, versículo 6, a parte final. Olha o que diz o texto, olha o que diz a palavra do Senhor.
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, estamos dentro do assunto unidade. A soberba quebra a unidade. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, diga amém. E olha o que Tiago está dizendo, usado pelo Espírito Santo, ele escreveu: Deus resiste aos soberbos. Se você for olhar no original, não sou especialista em grego, mas a gente é curioso, vai estudar, você vai entender, e de maneira assim, teatral, para explicar para os irmãos, seria como se Tiago estivesse escrevendo assim: olha, Deus se coloca na frente do que é soberbo. Imagine que aqui é a trilha, aqui é o caminho. E o soberbo está vindo de lá para cá. Pastor, com muito respeito, posso usar a sua pessoa? O senhor não é esse soberbo não, viu? Muito respeito. Aliás, vou até mudar aqui para ficar melhor, viu? O senhor é Deus agora, fica ali. Eu sou o soberbo. Aqui está o caminho. O que Tiago está dizendo é o seguinte: o soberbo vem no caminho. Levanta a mão para mim aqui, pastor, me segura. O soberbo tenta passar. Olha o que Deus faz com ele resiste. Agora eu pergunto para os irmãos, aqui Deus, fazendo força contra o soberbo, ele vai resistir? Ele vai conseguir passar? Sim ou não? Operando Deus, quem impede? Ele não vai conseguir passar. Mas olha que coisa linda o texto. Deus resiste ao soberbo. Agora eu pergunto, quem quer ser humilde e continuar humilde, levante a mão e diga amém. Mas a Bíblia diz assim, que Deus dá graça aos humildes. Agora vamos mudar o exemplo aqui. O humilde está vindo no caminho. E ele tem dificuldade. De vez em quando ele dá um tropicão, machuca a canela, machuca o pé. Na batalha espiritual ele fere os pés. Ele é atingido às vezes pelo inimigo em alguma situação. E ele está fraquinho, sem conseguir caminhar. Aí Deus pega na mão dele e a Bíblia diz que ele dá graça. Dar graça significa Deus ajuda ele a caminhar. Você pode levantar as suas mãos e adorar este Deus? Quem quer a ajuda do alto, diga glória a Deus, eu preciso. Então, com muito respeito, diga ao seu vizinho, continue humilde, irmão. Continue humilde, que ele continua te ajudando. Continue na posição de servo, de humilde, que as mãos dele continuarão na sua vida. Aleluia. Outra atitude aqui, ausência de mansidão. Parece até ser a mesma coisa, e tem realmente ligação, mansidão, humildade, mas a mansidão é mais voltada para aquele que tem um sentimento de paz. Ele é pacífico. Amém, irmãos? Ele é pacífico. Ele é discípulo de Jesus. Isaías, quando fala de Jesus, o seu nascimento, ele diz que ele seria o príncipe da paz. Então, o manso, o obreiro manso, o crente manso, e nós, obreiros, é aquela pessoa que luta pela unidade da igreja, tendo atitudes pacíficas. O obreiro não pode ser uma pessoa de guerra, polêmica demais. Vocês conhecem algum obreiro assim, que tudo cria polêmica? Toda reunião quer falar. Mas não é falar para contribuir. Que se fosse falar para contribuir é bom, né? Mas é falar, pastor Marcos, para gerar guerra. Ele é polêmico demais. E hoje em dia, essa coisa de polemizar ficou até mais fácil, porque hoje em dia tem o Facebook. Tem as redes sociais. Então, às vezes, ele não tem oportunidade aqui na igreja para falar, mas ele vai para o Facebook e cria polêmica. Cria guerra. Fala mal da igreja. Fala mal do seu pastor. Fala mal do seu irmão. Todo mundo está errado, só ele que é o certo. Isso quebra a unidade, irmãos. Nós fomos chamados para ajudar a levantar a bandeira da paz entre os irmãos. Temos que ser aquele tipo de obreiro tranquilo, porque a mansidão fala daquele que é domesticado. Não parece aquele animal que
ninguém consegue segurar, né? Aquele cavalo selvagem, aquele animal que ninguém consegue domar ou domesticar. Então o obreiro manso, ele é um obreiro que revela um gênio brando, calmo, sossegado, enérgico quando precisa ser. Às vezes nós precisamos tomar atitudes, mas mesmo quando as atitudes são drásticas, deve gerar ou deve predominar no nosso coração, nas nossas palavras, o Espírito de Deus. Porque senão a gente causa um prejuízo. Vou contar uma experiência para os irmãos minha, de erro meu. A primeira congregação que eu dirigia, aí um dia a irmã, num domingo à noite, chegou uma irmã, uma missionária, e alguém lá que conhecia aquela irmã falou, olha, tem uma irmã aí de tal lugar, ela é missionária, se o senhor puder dar uma oportunidade para ela. E eu não conhecia, eu atendi o pedido daquela irmã, dando uma oportunidade para ela dar uma saudação. Não para pregar, né? Eu não conhecia. Eu mandei ela dar uma saudação logo após a leitura oficial, cantamos um hino e ela foi dar uma saudação. Era um domingo. E quando ela foi dar a saudação, sabe aquela saudação de meia hora? Que eu aprendi na Assembleia de Deus que saudação, se você chegar aqui, saúde os irmãos com a paz do Senhor, é uma saudação. Amém, irmãos? Mas a gente é mais tolerante, vai ali uns 3, 4, 5 minutos, né? Está dentro do razoável. Mas foi 5, foi 10, foi 15. Quando passou dos 15, eu comecei a ficar nervoso, irmão. Falei, não é possível um negócio desse. Aí o que eu fiz, pastor Germano? A inexperiência, né? Eu levantei assim, bem de maneira um pouco discreta, e falei, irmã, acabou o tempo. Mas eu falei para ela ouvir, né? E ela era menos mansa do que eu. Ela virou para mim e falou assim, irmãos, nem me chamou de pastor, até porque eu não era pastor mesmo, eu era presbítero na época. O obreiro aqui está dizendo que acabou o meu tempo. Mas o meu tempo quem dá é Deus, é Jeová. Amém, irmãos? Sabe aquelas profetas assim do fogo? Do fogo, entre aspas, né? Fogo estranho. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Aí o sangue ferveu, irmão. Eu sou filho de mineiro, meu pai é um mineiro daqueles meio bravo, viu? Os mineiros que estão aqui, com todo respeito, mas meu pai é um mineiro bravo. Mas é um bravo manso, né? Que sabe controlar. Aí o sangue ferveu, eu levantei, pastor Germano. Ela estava com o microfone na mão, eu fui no microfone. Falei, Deus mandou dizer que o tempo acabou agora. E peguei o microfone. E ela segurava o microfone e eu puxava daqui e ela... E ficou aquela briga de microfone, né? Quase que quebrou no meio o microfone. No final eu ganhei, ela soltou. Mas, irmãos, e o estrago? Aí a família que levou ela ficou triste comigo. Aí outros irmãos falaram que eu estava na carne, que eu estava... Enfim, os irmãos sabem, os irmãos que dirigem a igreja sabem como que é isso, né? Aí virou uma bagunça. Depois do culto eu tive que ficar consertando e passou a semana inteira eu consertando, visita um, visita outro. E por que eu estou contando isso? A irmã errou, sim ou não? Sim. E eu errei, sim ou não? Errei também. Errei também. Não era nada muito grave, ela passou do tempo, mas estava ali falando nada de absurdo, né? Se fosse algo fora do normal, a gente teria que intervir na situação. Mas eu fiquei pensando depois, e pegou como experiência para mim, eu poderia ter esperado, eu evitaria problemas. É mansidão. Escute o que eu vou te dizer, estou contando essa experiência minha. Irmãos, no ministério, se a gente for querer resolver tudo no peito, a gente vai se machucar muito. E o pior, se a gente machucar só a nós mesmos, menos mal, mas a gente machuca os outros também. Então o obreiro precisa ser manso, calmo, tranquilo, tem a hora certa para falar. Fala outra hora, orienta outra hora. Nem sempre é necessário falar naquele momento, mas o Espírito Santo está aqui nessa escola nos fazendo lembrar que para manter a unidade a gente precisa deste sentimento chamado mansidão. Você pode dizer amém? Amém. A ausência de longanimidade. Caminhe mais uma milha. Tem alguns que tudo quer excluir. Qualquer coisinha. E alguns até dizem assim, mas o pastor está fazendo vista grossa.
Esse pastor aí está dando cobertura para o pecado. Irmãos, caminhe mais uma milha. Quer ver um exemplo de mansidão, longanimidade, principalmente longanimidade, maravilhoso? Jesus. Mateus capítulo 26, acho que é o verso 50, ou 51, depois os irmãos leiam. Jesus ia ser preso, ia enfrentar a cruz. Aí vem os soldados para prendê-lo, e tinha um traidor, né? Judas. Aí Jesus recebe eles lá, inclusive Judas. E Jesus dá uma olhadinha para Judas e fala assim: amigo, acho que é só Mateus que registra essa palavra. Amigo, a que viestes? Se fosse hoje, alguém diria: Jesus foi político. Jesus foi hipócrita. Como que ele vai chamar o camarada que está entregando ele de amigo? O camarada é inimigo dele. É o traidor, é quem vendeu. E Jesus está chamando de amigo. Sabe o que Jesus está nos ensinando, irmãos? A mansidão, a longanimidade. Porque quando a gente é longânimo, a gente não trata as pessoas por aquilo que elas nos fazem ou da forma que elas nos tratam. A gente trata segundo a nossa essência. Meu pai diz um ditado muito popular, que meu avô, que também é mineiro, falava, já dorme no Senhor, e meu avô, ainda velhinho, dizia para a gente, pastor Germano: olha, não é porque o cachorro morde que você vai morder ele também. Não sei se alguém já ouviu esse ditado. Ela é da região de Taiandu, meu pai, né? Não é porque o cachorro morde que você vai morder ele também. Sabe o que é isso, irmãos? É Jesus nos ensinando. Neste texto de Mateus 26, 50, Judas era traidor, Judas era o inimigo, mas Jesus continuava sendo Jesus. Amém? Ah, não, ele me fez isso, então eu vou retribuir. Nada disso. Fica tranquilo, continua na posição que Deus te colocou. Trate da mesma forma. Claro que há situações que ferem, que machucam, mas seja longânimo para você não quebrar o sentimento, o espírito de unidade no ministério e na obra do Senhor. Pastor, o senhor me ajuda aí com o horário? Falta 5? E também a ausência de compreensão. Ou seja, entre nós precisa haver compreensão. O que a Bíblia diz? Suportai-vos uns aos outros. Não estou lendo o texto, mas depois os irmãos leiam, tem algumas referências aí embaixo. Suportai-vos uns aos outros. Quando São Paulo escreve suportai-vos uns aos outros, o que ele está nos ensinando? De forma indireta, implicitamente no texto, ele está dizendo o seguinte: olha, não vai ser fácil. Você pensa que é fácil trabalhar com pessoas? Eu disse ontem aqui, não é fácil, é complexo. Mas a Bíblia nos ensina a suportar. Não vai ser fácil, mas suporte. Para você não quebrar a unidade. Alguém vai fazer alguma coisa que você não gosta. Alguém vai falar alguma coisa que você também não gosta. Mas suporta e compreenda. Para manter a unidade. Quem é casado aqui, levante a mão. Eu dei exemplo ontem. Unidade. Falei que o casamento, o casal, é um exemplo de unidade. E eu pergunto para os maridos, agora só marido, levante a mão, só marido. Irmãos maridos que estão aqui. É fácil suportar as esposas, sim ou não? Fala um amém aí, irmãos, me ajude. Agora as irmãs, eu não vou deixar vocês tristes não, irmãs, levanta a mão aí, irmãs, levanta a mão, as casadas. Vamos ver qual amém vai ganhar, né? Irmãs, é fácil suportar o marido, sim ou não? Meu Deus. Ali é lua de mel? Casaram sábado? Ou então estão querendo alguma coisa. Está chegando o Natal, né, irmãos? Final de ano, já está dando uma dica aí para o marido. Claro que não é fácil. Vai ter dia que a mulher vai falar alguma coisa que você não gosta e vice-versa. Não é fácil. A vida a dois não é fácil. Mas tem que suportar. Tem que levar a cruz. Não é isso? E no ministério não é diferente. Na primeira semana é maravilha. O pastor chegou, que bênção.
tudo maravilha, tudo lindo. É igual casamento. No início você só está vendo coisa boa, só as qualidades. Agora passa um mês, irmão, passa um ano, passa 2 anos, começa a aparecer os defeitos também. Aí você começa a pensar, mas foi com essa mesmo que eu casei? Ou foi com esse mesmo que eu casei? Mesma coisa no ministério. Parece que esse pastor não era assim, ou parece que essa igreja não era assim. É porque no dia a dia a gente vai conhecendo os defeitos um dos outros. Mas para manter a unidade, o Espírito Santo nos diz hoje, suporte, compreenda. Sabe por quê? Jesus te compreende, irmão. Imagina se Jesus fosse levar em conta os meus erros, as minhas chatices, as minhas manias. Eu não entraria nem naquela porta ali. Mas sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? É porque Ele nos compreende. Então levante a sua mão e a Ele toda a honra, toda a glória. Paro por aqui, não sei se vou continuar depois. Se continuar, amém. Se não, amém também. Obrigado aos irmãos.